E aí, pessoal? Bem-vindos de Fistal Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca por dentro da geopolítica global rapidinho. Isso aí, sem perder tempo. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que está sacudindo o mundo, a crise migratória global. É isso mesmo. A ideia aqui é, além dos números, Sim. entender as implicações dessa crise nas relações entre os países, as diferentes perspectivas, e claro, como o Brasil se encaixa nesse cenário todo. Isso aí. E para me ajudar nessa missão, tenho aqui comigo a Gabi, nossa expert em migrações. Gabi, a pergunta que não quer calar essa onda migratória que a gente vê hoje, é algo natural ou será que tem algum plano por trás disso tudo? Olha, essa é uma questão bem complexa, né? A migração em massa não é um fenômeno novo na história da humanidade. Guerras, crises econômicas e mudanças climáticas sempre levaram as populações a se deslocar em busca de segurança e melhores condições de vida. Mas o que a gente observa hoje, com a intensificação dos fluxos migratórios, nos leva a questionar a dinâmica por trás disso. E aí entram nas diferentes perspectivas das relações internacionais, certo? Vocês se lembram do realismo que a gente já abordou aqui no podcast? Sim. Para os realistas, a migração vai além da questão humanitária. Eles enxergam esse movimento como um fator que pode influenciar as relações de poder entre os países. Por exemplo, um país que recebe um grande número de imigrantes pode ter sua força de trabalho e economia impulsionada. Mas, por outro lado, pode enfrentar desafios de integração social e tensões internas. Faz sentido. É como um jogo de xadrez onde cada movimento tem consequências, né? E qual seria a visão dos liberais em relação a essa crise migratória? Os liberais tendem a ter uma visão mais otimista. Eles defendem a ideia de que a migração pode ser um motor de desenvolvimento, promovendo diversidade cultural e suprindo demandas do mercado de trabalho. Mas, claro, eles também reconhecem os desafios de integrar essas pessoas à sociedade, garantir seus direitos e lidar com questões de segurança e soberania nacional. Interessante essa diferença de perspectivas, né? É como se cada lente nos mostrasse um lado diferente da mesma moeda. E como a Europa, que é um dos principais destinos desses migrantes, está lidando com essa situação? A Europa está enfrentando um desafio gigantesco. O fluxo de refugiados vindos da África e do Oriente Médio é enorme, e isso tem gerado debates intensos sobre políticas de acolhimento e integração. Alguns países têm adotado posturas mais receptivas, enquanto outros têm implementado medidas mais restritivas, com receio dos impactos sociais e econômicos da migração em larga escala. E essa questão da identidade europeia, né? Será que essa onda migratória pode transformar a cultura e a sociedade desse país no futuro? Com certeza. A França e a Alemanha, por exemplo, são países que têm se deparado com essa questão de forma muito intensa. A presença de imigrantes tem levantado debates sobre a identidade nacional, a integração cultural e os limites da tolerância. Inclusive, a gente vê a ascensão de movimentos nacionalistas que se opõem à entrada de imigrantes, argumentando que isso ameaça a cultura e a segurança do país. Parece que a crise migratória está colocando em xeque valores e crenças que antes eram inabaláveis, né? E nos Estados Unidos, como essa questão se desenrola? No ZEUE, a situação na fronteira com o México tem sido um ponto de grande tensão. O aumento do fluxo de imigrantes ilegais vindos principalmente da América Central tem gerado debates acalorados sobre segurança nacional, políticas de imigração e direitos humanos. Parece que a crise migratória é uma bomba relógio prestes a explodir, né? E o Brasil, Gabi, onde a gente se encaixa nessa história toda? Será que podemos nos tornar um novo polo de atração para migrantes? Essa é uma pergunta importante. O Brasil, com seu vasto território e políticas migratórias relativamente flexíveis, já recebe um número considerável de imigrantes, principalmente da Venezuela, Haiti e de países africanos. E com a intensificação da crise global, é possível que essa tendência se acentue. Caramba! E como a gente se prepara para lidar com essa situação? Quais são as ferramentas que as relações internacionais nos oferecem para analisar essa questão? Uma perspectiva interessante para entender a dinâmica da migração é a da escola inglesa, que destaca a importância da soberania estatal. Para essa corrente, a migração em massa pode ser vista como um desafio à soberania dos Estados, uma vez que coloca em questão o controle sobre as fronteiras e a capacidade de definir quem pode entrar e permanecer no território nacional. E como a gente conecta essa ideia da escola inglesa com a realidade brasileira? Bom, o Brasil tem um histórico de acolhimento a imigrantes, mas como qualquer país, precisa encontrar um equilíbrio entre a receptividade e a necessidade de garantir a segurança e o bem-estar da população. É um desafio complexo que exige políticas públicas eficazes e uma abordagem humanitária ao mesmo tempo em que se protegem os interesses nacionais. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente, né? E a forma como a informação é divulgada, como a mídia retrata a crise migratória, também influencia a percepção pública e as políticas adotadas pelos governos. Com certeza. A gente já discutiu aqui no podcast sobre a desordem informacional, né? Esse conceito é crucial para entender como as narrativas sobre a migração podem ser manipuladas para atender a interesses específicos. Dependendo de como a informação é apresentada à migração, pode ser vista como uma ameaça ou uma oportunidade. Caramba, Gabi, a gente já abordou tanta coisa nesse episódio.
verdade, mas ainda tem muito pano para manga, né? Verdade. Ainda precisamos entender melhor as implicações da crise migratória para o Brasil, as diferentes perspectivas teóricas e como a desinformação pode influenciar as políticas públicas. E para desvendar tudo isso, a gente volta logo depois do intervalo. Não saiam daí. E por falar em diferentes perspectivas, uma que me parece super relevante para entender a crise migratória é a do construtivismo. Vocês lembram dessa corrente, né? Claro. O construtivismo coloca as ideias e as percepções como elementos centrais nas relações internacionais, né? Exatamente. Quando a gente aplica essa lente à questão da migração, a gente percebe como a forma como a gente enxerga e fala sobre esse fenômeno pode moldar as políticas públicas e as relações entre os países. Interessante. Então quer dizer que se a gente construir uma narrativa positiva sobre a migração, isso pode influenciar a forma como os países lidam com essa questão. Exatamente. Se a gente começar a enxergar a migração como uma oportunidade e não como uma ameaça, isso pode levar à criação de políticas mais acolhedoras e inclusivas. Faz todo sentido. Mas e como a gente conecta essa ideia do construtivismo com a realidade do Brasil, será que a gente consegue mudar a narrativa sobre a migração do país? Olha, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. A mídia, por exemplo, tem um papel fundamental na construção dessa narrativa. Se a gente continuar reproduzindo discursos que criminalizam a migração, que associam os imigrantes à violência e à pobreza, a gente só vai alimentar o preconceito e a xenofobia. É verdade. A gente precisa de uma cobertura mais humanizada que mostre a história e a cultura dessas pessoas, que valorize a contribuição dos imigrantes para o desenvolvimento do país. Com certeza. E a gente também precisa fortalecer as organizações da sociedade civil que trabalham com a questão da migração, que oferecem apoio aos imigrantes e que lutam pelos seus direitos. E voltando à questão da desinformação. Como a gente pode combater as fake news e os discursos de ódio que circulam na internet sobre a migração? Essa é uma luta constante, né? A gente precisa estar atento às informações que a gente consome, buscar fontes confiáveis e denunciar qualquer tipo de conteúdo que incite o preconceito e a discriminação. E a educação também tem um papel fundamental, né? A gente precisa ensinar as novas gerações a respeitar a diversidade, a ter empatia pelos outros, a entender que a migração é um fenômeno natural e que todos nós temos o direito de buscar uma vida melhor. Concordo plenamente. A educação é a chave para construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. Gabi, essa conversa está sendo super esclarecedora, mas a gente precisa ir para o nosso último bloco. Antes de finalizarmos, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Claro. Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar é que a crise migratória é um desafio global que exige soluções conjuntas. A gente precisa superar as fronteiras, as diferenças culturais e os preconceitos para construir um mundo mais justo e solidário para todos. Perfeito, Gabi. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Compartilhe a sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos. A gente se vê no próximo Relações Internacionais em Minutos e voltamos com a nossa imersão no mundo das migrações. A gente já discutiu as diferentes perspectivas dos desafios enfrentados pela Europa e pelos EUA, a situação do Brasil nesse cenário e a importância da informação. Mas ainda tem uma pulga atrás da orelha. Sei como é, a gente descascou bastante o abacaxi. Mas ainda falta aquela cerejinha do bolo, né? É isso aí. A gente falou sobre o realismo que enxerga a migração como uma peça no jogo de poder entre os países. E sobre o liberalismo que vê a migração como um motor de desenvolvimento e diversidade. Isso. E também sobre o construtivismo que destaca o poder das ideias e narrativas na construção da realidade social. Mas e aí qual a resposta para a pergunta que a gente fez lá no início? Essa onda migratória que a gente vê hoje é um fenômeno natural, impulsionado por crises e conflitos? Ou será que existe algo mais por trás disso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Yeah. Não tem uma resposta simples e única. Acho que essa é a beleza das relações internacionais, né? A gente se depara com questões complexas, com diferentes perspectivas e interpretações da realidade. Totalmente. E a gente precisa ter cuidado para não cair em teorias da conspiração. Em narrativas simplistas que tentam explicar tudo com base em um único fator. A gente precisa analisar as evidências, considerar os diferentes pontos de vista e principalmente ter um olhar crítico e questionador. É importante lembrar que migração é um fenômeno multifacetado, com causas e consequências diversas. Reduzir essa questão a uma única explicação seria um erro. Com certeza. A gente precisa entender a complexidade do mundo em que vivemos, né? As relações entre os países, as dinâmicas sociais, os fluxos migratórios, tudo está interligado. E essa complexidade é o que torna o estudo das relações internacionais tão fascinante, né? Sem dúvida. E por falar em fascinante, eu queria voltar à questão do Brasil nesse cenário todo. A gente já sabe que o país tem um histórico de acolhimento a migrantes. Mas será que o Brasil tem a estrutura necessária para lidar com o possível aumento dos fluxos migratórios? Uma pergunta importantíssima. A gente precisa de políticas públicas eficazes que garantam a integração dos imigrantes, o acesso a direitos básicos como saúde, educação e trabalho, e que combatam a xenofobia e a discriminação.
E a gente precisa fazer isso sem deixar de lado a segurança e o bem-estar da população brasileira, né? O desafio e tanto. Sem dúvida. Mas eu acredito que o Brasil tem potencial para ser um exemplo de país acolhedor e inclusivo. A gente tem uma cultura rica, diversa, um povo receptivo e uma história de convivência pacífica entre diferentes culturas. Verdade. E essa diversidade é o que faz do Brasil um país tão especial, né? Com certeza. E a gente precisa valorizar essa característica, acolher os imigrantes de braços abertos e construir uma sociedade mais justa e solidária para todos. E você que está nos ouvindo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Será que o Brasil está preparado para lidar com o possível aumento dos fluxos migratórios? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse episódio com seus amigos. A gente se vê no próximo Relações Internacionais em Minutos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos do canal. Valeu!